Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e eu trago para vocês a mensagem desse irmão que compartilhou ontem nas redes sociais o sonho que ele teve sobre o arrebatamento. Esse sonho traz uma mensagem muito importante, muito mais importante do que a gente imagina, principalmente nos tempos em que estamos vivendo atualmente. É só a gente olhar ao redor do mundo que está acontecendo na geopolítica, na sociedade, e nós vamos perceber que as dores de parto estão ficando cada vez mais intensas e cada vez mais fica claro e incontestável o tempo em que estamos vivendo. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem, que você examine todas as coisas e que você retenha o que é bom. Fique com essa tradução e que Deus os abençoe. Então, eu não costumo sonhar muito, mas esse ano eu tive talvez 3 ou 4 sonhos que eu realmente consegui lembrar. E eu tive um ontem à noite, um que eu senti que precisava compartilhar. Eu já compartilhei alguns sonhos antes, mas como eu disse, normalmente eu não lembro deles. Só que esse sonho, eu acordei me sentindo tão completo que eu simplesmente preciso compartilhar, porque também é um aviso para o mundo. E eu não sou aquele tipo de pessoa que vem aqui para assustar ninguém ou algo assim, mas esse sonho para mim foi urgente. Ao mesmo tempo foi lindo, então, para explicar, eu estava em uma casa diferente. Não era a minha casa. Eu estava com a minha família e eu só ficava dizendo: "Ei, a gente precisa ir. A gente precisa se preparar. A gente precisa ir, a gente não pode perder isso. Vamos?" Então nós começamos a arrumar tudo. E eu me lembro da minha esposa, ela estava usando um vestido lindo. Meus filhos, todo mundo parecia impecável e a gente estava muito animado. Mais animado do que nervoso por perder alguma coisa. Era uma empolgação. Então nós terminamos de arrumar tudo e saímos para fora. E estávamos em um lugar novo, eu não sei exatamente onde era, mas havia vários ônibus escolares alinhados. Naqueles ônibus antigos, sabe, amarelos, bem simples, com os bancos básicos. Eles estavam todos ali logo na frente e tinha muita gente do lado de fora esperando para entrar nesse ônibus. Todo mundo muito animado. E assim que eu cheguei ali, um sentimento tomou conta de mim, tipo, esse ônibus vai nos levar para casa. Nós estamos indo para casa e era como quando você é criança, no último dia de aula, indo para casa para as férias de verão. Aquela empolgação. Mas nesse sonho era como se fosse multiplicado por 1 milhão. Então eu me lembro de chegar lá e ver aquelas pessoas e eu olhava ao redor e todos que estavam ali, pelo que eu consegui lembrar no sonho, eram cristãos. Eram seguidores de Cristo e eu não conseguia ver ninguém ali que não fosse seguidor de Jesus Cristo, pelo menos pelo que eu me lembre. E eu me lembro que senti um alívio por ver que todas aquelas pessoas com quem eu conhecia e convivia estavam ali. Então eu olhei mais à frente e vi parentes que já haviam falecido, eu vi minha avó, meu avô, amigos, familiares, pessoas que eu conhecia e eles já estavam lá quando nós chegamos. E conforme as pessoas iam entrando no ônibus, elas estavam pulando de alegria como crianças. Isso era o que mais vinha na minha mente, como crianças. E eu estava tão feliz porque todos estávamos ali para ir para casa. E então as pessoas estavam no ônibus e toda a bagagem ficava para trás. As malas, tudo ficava para trás. E então eu acordei. E no meu coração, no momento em que eu acordei, eu soube. Eu soube que aquilo era o arrebatamento. Eu sabia que aquilo era algo dentro de mim que estava me dizendo: não tenha medo, mas fique animado, porque nós estamos indo para casa. E estávamos indo para casa em breve. Agora eu não sei quando isso vai acontecer, ok? Eu só estou compartilhando o que eu vi no meu sonho. Mas havia uma sensação de paz, de calma, de alegria, porque eu sabia que o Senhor estava dizendo que nós estávamos indo para casa. E que precisávamos estar prontos e dizer às pessoas que eram para elas estarem prontas também. Eu vejo sonhos de arrebatamento aqui o tempo todo, e eu nem sabia se teria um, mas com certeza eu tive.
E então eu estava orando no chuveiro, porque eu costumo orar muito no chuveiro. Já falei isso antes, talvez eu seja estranho, talvez alguns de vocês também façam isso. Mas eu senti que precisava de mais, tipo, Senhor, o que mais o Senhor quer me mostrar sobre isso? Porque as pessoas já morreram, as pessoas que já morreram estavam naquele sonho, e então um sentimento veio sobre mim, como se Deus tivesse respondido imediatamente. E ele disse: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu pensei, deixa eu ir na Bíblia. Então saí do chuveiro, pego a minha Bíblia e, sem brincadeira, eu abro e a primeira coisa que eu vejo, literalmente, é a primeira coisa que meus olhos encontram. A página já estava marcada e eu vou mostrar aqui. Meus olhos aqui para baixo, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, embora eles não tenham entrado no ônibus primeiro, eles já estavam lá. Eu não sei, isso mexeu tanto comigo, mexeu tanto com o meu espírito. Deus respondeu aquilo imediatamente, e isso é só para dizer algo ao mundo agora, não tenha medo. Continue implantando sementes, porque o tempo dele está próximo. Nós estávamos vivendo isso, estávamos vendo a profecia se cumprir diante dos nossos olhos. E o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz há mais de 2000 anos, está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. E nós não queremos perder isso. Vamos nos preparar, vamos nos reunir e levar conosco aqueles que ainda precisam conhecê-lo. Eu amo tanto vocês. Deus os abençoe. Nos vemos nas nuvens, no tempo dele. Espero que isso venha te encorajar. Isso fez o meu dia muito melhor. Eu amo vocês. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, agora escutem comigo esse trecho desse testemunho dessa irmã, que é um alerta tão importante, muito mais importante do que nós imaginamos nesse tempo em que estamos vivendo. Eu vi Jesus vindo. Ele estava nos arrebatando para casa. Todos nós estávamos sendo chamados para subir aos céus. E era como luzes, como bolas de luzes, orbes de luzes que simplesmente saíam da terra e subiam ao céu. E eu estava lá ao lado do Senhor e eu estava prestes a subir quando eu ouvi: Senhor, Senhor. E eu. Então eu me virei e olhei. E havia muitas pessoas. Muitas pessoas. E elas vinham correndo até Jesus e diziam que eram cristãs, mas não entendiam por que não estavam sendo arrebatadas. E o Senhor Jesus olhou para elas e disse: afastem-se de mim, eu não conheci vocês. Vocês tiveram a vida inteira para falar ao mundo sobre mim e não falaram a ninguém. E eu me lembrei das Escrituras, que diz que se você me enganar na terra ou se envergonhar de mim, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Irmãos amados, essa foi a mensagem, e se ela falou aqui ao seu coração, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é: se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E eu quero te fazer agora um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos a leitura da palavra completa de Gênesis a Apocalipse. É só você soltar a playlist que você vai ouvir a Bíblia inteira na minha voz. Você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito, que é tão importante, que é essencial nos tempos em que estamos vivendo. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.